Bem, pessoal, vamos continuar a nossa disciplina de administração aplicada à radiologia. Hoje vamos para a aula de número 2. É uma aula relativamente rápida e curta, mas com informações importantes para a formação de vocês. O assunto de hoje vai ser fundamentos da administração e funções do administrador, focado no planejamento, direção, organização e controle. Mas a gente vai falar também um pouquinho sobre liderança. Então, a gente viu na aula passada, alguns conceitos e eu vou só resgatar um deles que também são fundamentos da administração. O primeiro deles é a divisão do trabalho. O que é a divisão do trabalho? É um conceito econômico que afirma que dividir o processo de produção em diferentes estágios permite que os trabalhadores se concentrem em tarefas específicas. A gente viu isso na aula passada, quando se divide trabalhadores fazendo determinadas atividades, há uma melhor eficiência do resultado. Se os trabalhadores podem se concentrar em um pequeno aspecto da produção, ou seja, naquela parte que ele faz, naquilo que ele sabe fazer, isso aumenta a eficiência da empresa de um modo geral. O outro fundamento foi a autoridade. O que a gente viu sobre a autoridade? A autoridade, basicamente, ela é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua posição ou da sua força, seu poder, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Só que isso é um dos conceitos de autoridade, porque existe um outro conceito de autoridade, que também pode ser visto no ambiente organizacional, pode ser visto em casa, pode ser visto na igreja, pode ser visto em vários outros meios. Qual é o outro conceito? A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que quer, por causa da influência da pessoa. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente obedece a mãe e o pai, porque eles meio que às vezes ameaçam com sandália, com cinto. Se você não fizer isso, você vai ver, menino, né? Então eles mandam pelo poder, pela ameaça, forçando, coagindo. Mas quando a gente vai crescendo, ficando adulto, a gente continua, mesmo morando longe dos nossos pais, obedecendo, ouvindo e geralmente fazendo aquilo que eles pedem para a gente fazer. E não tem mais ameaça, é de boa vontade que você faz. Então você acaba reconhecendo a autoridade daquela pessoa. Na verdade, isso aí envolve um pouco de maturidade, princípio, outro fundamento é o fundamento da hierarquia. E se fosse perguntar a vocês o que é hierarquia, cada um ia falar de um jeito, até porque todo mundo consegue explicar o que é hierarquia. Mas a hierarquia é um conceito importante em vários aspectos, em vários campos, na filosofia, na matemática, nas empresas, que é a teoria organizacional, nas ciências sociais. Uma hierarquia pode vincular entidades direta ou indiretamente e verticalmente, ou diagonalmente, de cima para baixo, do lado, do outro. Então a hierarquia significa que sempre vai ter pessoas ligadas a você, direta ou indiretamente, que estarão acima de você, que estarão abaixo de você, ou que estarão no mesmo nível, só que do lado. Tá? A gente vê muito isso em analista júnior, analista sênior, analista pleno, direção, gerência, supervisão e assim vai. O ponto é a unidade de comando. A unidade de comando, é um termo que define a importância do respeito à hierarquia que foi criada. Então a gente tem que ter uma pessoa dando ordens, a um grupo. Não deve ser várias pessoas dando ordem, dando comandos, senão aí vira bagunça, Para uma maior compreensão do que seria a unidade de comando, é adequado dizer que esse termo vem do âmbito militar, em que as ordens dos superiores devem ser respeitadas e somente aquele que está no topo, da hierarquia é que pode revogar a decisão que foi tomada. Então, isso aí, unidade de comando basicamente é obedecer a uma única pessoa e a essa pessoa ou cargo que está acima de todos.
Amplitude administrativa. O que é amplitude administrativa? Ela também é denominada de amplitude de controle ou amplitude de comando e refere-se ao número de funcionários que um administrador, né, que um gestor consegue dirigir com eficiência e eficácia. O que isso significa na prática? Então, significa ter um supervisor com uma equipe grande e que ele consegue coordenar todas as pessoas, tá? Essa amplitude ela está relacionada diretamente com o número de níveis hierárquicos de uma organização e a configuração geral da estrutura organizacional. Tem direção que tem sobre as suas ordens, né? O departamento financeiro, o departamento de marketing, o jurídico. Então, lá em cima ele tem uma amplitude administrativa grande porque ele consegue coordenar várias áreas. E essa é uma escadinha, né, que vai descendo. O outro ponto é a definição das atividades, dos procedimentos, né? Não adianta estar tudo organizado, tudo controlado e não ter uma definição do que fazer, de como vai ser feito, né? Então, definição do que deve ser feito, de como agir, tem uma grande importância dentro de uma empresa, né? O objetivo básico é o garantir, mediante padrões, né, padronizando, resultados esperados por cada tarefa. Ou seja, é um roteiro. Você precisa ter um roteiro, definir qual é o roteiro daquela atividade específica, porque aí qualquer pessoa que for fazer aquela atividade vai conseguir chegar ao mesmo resultado. Tipo receita de bolo. Qualquer pessoa seguir uma receita de bolo à risca, ela chega ao mesmo resultado. Nas empresas é conhecido como NOP, Norma Operacional Padrão, ou POP, Procedimento Operacional Padrão. Então, quais são os objetivos do administrador, né, de uma organização? Peter Drucker, que foi um grande escritor, professor e consultor administrativo, ele foi o pai da administração moderna, né? Ele é bem reconhecido no mundo todo, escreveu vários livros. Ele aponta que os objetivos, para se atingir os objetivos, né, dentro da organização, é preciso que o líder o gestor seja eficiente. E o que é ser eficiente, segundo Peter Drucker? É aquele que obtém produtos ou serviços, né, com o menor volume de recursos necessários. O que significa isso? Que você tem que atingir, tem que conseguir a sua atividade fim, tem que conseguir realizar a sua atividade com o menor número de recursos possíveis, né? No caso de uma empresa, uma organização, a eficiência é fazer certo as coisas, ou seja, é um fator quantitativo, você consegue medir. Se eu tive um grande lucro tendo menos custos, eu fui eficiente, né? Mas também tem um outro ponto, que é eficácia. Um líder também tem que ser eficaz. E o que é ser um líder eficaz? É aquele que define corretamente o objetivo a ser alcançado, né? De maneira geral, a eficácia é fazer a coisa certa, é um fator qualitativo. O que é o fator qualitativo? É atingir o objetivo. Então, eficiente é usar os recursos que você tem para atingir um objetivo. Às vezes não se atinge o objetivo, mas você usou todos os seus recursos. Então, você foi eficiente. Eficaz significa que, usando os recursos, você atinge o objetivo. Então, basicamente, a diferença entre um e outro é isso. Eu posso ter sido uma pessoa eficiente, mas, poxa, não atingi o objetivo, né? Eu fui eficiente, mas eu não fui eficaz. Mas se eu atingir o objetivo, eu fui eficaz, ok? Então, a administração, ela é um processo que envolve o quê? Ela envolve um planejamento, tem que ter planejamento para tudo, tá? Então, o que é planejar? A gente vai ver já já. Depois que você planeja, você tem que organizar as coisas. Se eu organizei algo, eu tenho que pôr na ordem, definir tudo direitinho, organizar como vai ser feito. Depois você tem que ter uma direção, uma liderança, alguém que vai me guiar, vai guiar para que a coisa aconteça. E por fim, o controle. Eu tenho que verificar se foi feito, se foi alcançado, se tudo que foi planejado foi alcançado, ok? Então a gente vai ver agora um vídeo bem explicativo e bem legal desses 4 processos que envolvem a administração. Daqui a pouco a gente volta. Quando considerados de forma separada, planejamento, organização, direção e controle,
constituem funções administrativas. Quando tomados em conjunto, para o alcance de objetivos, formam o processo administrativo. Planejar e organizar representam aspectos mais abstratos do processo administrador, enquanto dirigir e controlar caracterizam aspectos mais concretos. Planejar significa que os administradores pensam antecipadamente nos seus objetivos e ações, e que seus atos são baseados em algum método, plano ou lógica e não em palpites. São os planos que dão à organização os seus objetivos e que definem o melhor procedimento para alcançá-los. Características do planejamento: é um processo permanente e contínuo, é sempre voltado para o futuro, visa a racionalidade da tomada de decisões, visa selecionar uma entre várias alternativas, é uma técnica de alocação de recursos e é uma técnica de mudanças e inovações. Planejar, processo sequencial. Define objetivos básicos, desenvolve planos ou caminhos alternativos, elabora planos operacionais detalhados para a ação. O que se pergunta para planejar? 5W2H. What, o que, when, quando, what, quem, where, onde, why, porquê, how, como, how much, quanto. O que diz respeito ao que deverá ser feito. Esclarece e identifica as orientações dos escalões superiores que servem como guias para os escalões inferiores. São as políticas, as diretrizes da organização. Quando diz respeito ao que deverá ser feito. Essa pergunta considera o tempo requerido, o início e o término de cada parte do trabalho. Quem diz respeito a quem deverá fazer. Essa pergunta considera a disponibilidade, a capacidade e a experiência das pessoas envolvidas e necessárias para a execução do trabalho planejado. Onde diz respeito ao que deverá ser feito. Esta pergunta considera local e espaço e a centralização e descentralização das atividades. Por que diz respeito ao porquê deve ser feito. É uma pergunta para esclarecer a necessidade real do trabalho. Como diz respeito a como deverá ser feito. Essa pergunta considera os meios ou métodos propostos para a realização do trabalho. No fundo, ela serve para avaliar a eficácia com que as 6 perguntas anteriores foram respondidas. E quanto diz respeito a quanto deverá ser feito, ou seja, esclarece os tipos e quantidades requeridas de materiais, insumos, máquinas, equipamentos, pessoal, enfim, quais os recursos necessários. Existem 3 tipos de planejamento. Estratégico, que é orientado a longo prazo, aborda a empresa em sua totalidade através de um conteúdo genérico, sintético e abrangente. O tático, que é menos genérico e mais detalhado, sendo orientado a médio prazo, sua amplitude aborda cada unidade da empresa separadamente. E o operacional, que é orientado a curto prazo, apresentando um conteúdo detalhado, específico e analítico, com amplitude micro-orientada, aborda cada tarefa ou operação apenas. Organizar, ou seja, distribuir autoridades e recursos. É o processo de arrumar e alocar o trabalho, a autoridade e os recursos na organização, criando uma estrutura organizacional de modo que ela possa alcançar eficientemente seus objetivos. Objetivos diferentes requerem estruturas diferentes. Assim, os administradores devem adequar a estrutura da organização aos seus objetivos e recursos. Etapas da função da organização: listar o trabalho, dividir o trabalho em tarefas, ajustar tarefas por unidades organizacionais e criar mecanismos de integração. Dirigir. Para que o planejamento e a organização possam ser eficazes, precisam ser complementados pela orientação a ser dada às pessoas por meio de uma adequada comunicação, da habilidade de liderança e da motivação. No exercício da função de direção, os administradores se limitam a conduzir as atividades dos participantes internos, o que é um erro, pois além dos empregados fazem parte da empresa também os fornecedores, os consumidores e as agências reguladoras. Dirigir, o papel da direção. São variáveis organizacionais: missão, objetivos, estrutura e tecnologia. O papel do administrador: integração, planejamento, organização, direção e controle. Variáveis humanas: habilidades, atitudes, valores e necessidades.
A direção é a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com seus subordinados. Controlar é a verificação e a comparação dos resultados obtidos com os previstos no planejamento. É restringir e regular os fatores administrativos, de modo que os projetos sejam completados conforme previstos. Certifica-se de que os atos dos membros da organização rumam aos objetivos estabelecidos. O processo de controle se dá da seguinte forma: padrões de planejamento, desempenho, comparação e correção. Colocar em prática essas funções administrativas requer cuidado e atenção. É imprescindível que haja um equilíbrio entre essas 4 funções para que o negócio não desande ao longo do tempo. Se vocês observaram com calma o vídeo, vocês devem ter percebido que lá tinha no comecinho as formigas planejando, depois organizando, né, passo a passo de como fazer. Teve a liderança lá, a direção da princesa da formiga, e teve o controle, né, para verificar se estavam fazendo. Bem legal o filme, né? Mas vocês sabem dizer o que é liderança, se vocês fossem responder? Todo mundo sabe explicar, cada um com a sua palavra, e alguns sabem, mas não sabem explicar. Mas vamos lá. Segundo ainda Peter Drucker, um líder eficaz é alguém cujos seguidores fazem as coisas certas, né? O que ele quer dizer com isso? Que popularidade não é liderança, resultado sim. Tem muita gente que confunde alguém que é muito popular. Eita, ele é popular, vamos seguir ele. Tá, mas seguir uma pessoa só porque ela é popular, mas não ter resultados nisso, isso não é liderança. Liderança é quando você tem uma pessoa que consegue influenciar os outros a fazer coisas certas e assim obter resultados. Né? E vamos ver outras definições de liderança. Né? Para que seja um bom líder, tem que ter responsabilidade. Isso é algo que é bem exigente para o líder. O outro, tem que ser verdadeira. A liderança tem que ser verdadeira. Né? A pessoa tem que saber exercer influência sobre os outros, tem que ser verdadeiro para poder exercer influência sobre os outros. E requer uma enorme doação pessoal, né? Quer servir. Um líder acaba se doando mais, vivendo muito pelos liderados, né? Um líder de verdade. Não um gerente que está no cargo de gerente, mas um líder de verdade, né? E uma definição mais direta de liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, ou seja, felizes, né? Satisfeitas, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum, né? Então aqui eu coloquei uma pirâmide de hierarquização, né? Para vocês entenderem do que eu estava falando até agora. Planejar, controlar, direção, né? Liderança. Então sempre vai ter pessoas acima, pessoas abaixo e pessoas do lado. Por exemplo, a diretoria é um cargo que está acima de todos, o gerente tem abaixo de si a administração e produção e acima de si a diretoria. Mas tem cargos que são lado a lado, chefes administrativos e supervisores, né? Então, quando a gente fala do contexto organizacional nas empresas, né, tem todo um organograma que define as atividades. Então, qual é a chave de uma liderança? É executar as tarefas enquanto se constrói relacionamentos. Né? Se você fica só liderando, mandando, dando ordens, sem construir relacionamentos, você não é um líder, você não está como líder. Né? Tá, mas o que é que um líder precisa ter? Ele precisa ter equilíbrio, ou seja, não deve se estressar por qualquer problema. Não, deve ser uma pessoa que tem um equilíbrio emocional grande, tá? Satisfazer necessidades legítimas. Então, você tem os seus colaboradores ou sua equipe e você precisa satisfazer necessidades. Necessidades é diferente de desejo, tá? Necessidade é, estou precisando aqui de tais ferramentas, estou precisando aqui de condições de trabalho melhor. Isso aí é necessidade e é legítima. Mas se o colaborador pede coisas que são tipo desejos, aí não. Tem que saber ouvir, não só o líder, mas todo mundo deveria saber ouvir. Um bom líder inspira e não dá ordens,
né? As pessoas acabam seguindo porque ele é o exemplo. Capacita e motiva. E o ingrediente mais importante para a liderança é a confiança, né? Sem confiança não tem liderança. Então vamos falar de alguns tipos de líderes. Tem vários tipos de líder, mas eu selecionei alguns aqui. Então a gente vai ver o tipo de líder, uma breve definição e um videozinho para fixar na cabeça de vocês. Então, o líder autocrático. O que é um líder autocrático? É aquele que concentra o poder de decisão nele mesmo. Ele é autoritário, é ele que decide, ele que define. Então vamos ver um videozinho aqui sobre isso, né? Ainda é sobre o filme Vida de Inseto. Gostei muito daquele filme, tem várias coisas que você pode retirar dali. Então vamos ver um exemplo de um líder autocrático, autoritário. Né? Tem muitos líderes, tem muitos chefes de trabalho, talvez alguém já tenha tido experiências igual a esse daí que a gente vive agora. Vamos ver agora um exemplo, vamos falar um pouquinho sobre líder democrático. O que é um líder democrático, né? É aquele que valoriza as ideias e iniciativas do grupo. Ele coordena, ele anima, ele promove a participação e cooperação de todos. E, claro, tem a capacidade de decisão. O vídeo que eu vou colocar agora vocês já viram hoje, mas eu peguei só o trecho que é mostrando um líder democrático. O líder liberal, liderança liberal. O que é que vocês entendem por liberal? Pode tudo, né? Faz o que quiser. É basicamente assim, é o laissez-faire. É um líder que não tem iniciativa, não assume, não dirige, não coordena. Ele deixa que os seus subordinados, seus colaboradores, sua equipe façam o que tem que fazer. Só funciona se for uma equipe extremamente madura e responsável, tá? Não é o comum, não é o usual. Vamos ver aqui um outro videozinho que ilustra um tipo de liderança liberal. O outro líder é o líder paternalista, é o que mantém um grupo dependente dele através da superproteção e do assistencialismo que ele dá. Vamos ver um outro exemplo? Eu sei que eu estou botando vários exemplos, é porque eu gosto muito de trabalhar assim. Quando eu estou em sala de aula, eu fico falando bastante sobre isso, dando os exemplos. Mas com a aula gravada, eu coloco esses videozinhos, tá? Então, vamos ver um exemplo de um líder paternalista. E por último, que é um conceito até relativamente recente, né? Deve ter o quê? Uns 20 anos. Para a história da administração é recente. É a liderança servidora, tá? O líder servidor... Ele é um líder que possui autoridade moral advinda do bem, conhecimento e da vivência do bem, né? Do conhecimento do... Ele considera a realidade integral de cada membro do grupo, né? Como se fosse importante. Ele busca servir, amar, mas no sentido não amar de amor, de paixão. Amar no sentido de eu gosto dessa pessoa, vamos ajudar, vamos animar, vamos promover. Ele busca que todos participem do processo, mas que todos se sintam importantes. Ele vive para servir os outros, para que os outros sirvam a ele. Então vamos ver aqui uma explicação sobre esse, que tem um vídeo um pouco diferente, mais didático, porque esse é o tipo de liderança que mais dá resultado nas organizações. O vídeo foi baseado num livro importantíssimo, um livro bastante vendido, de James Hunter, que se chama Como se tornar um líder servidor, os princípios da liderança, de outro livro também muito, muito vendido dele, O Monge e o Executivo. Se ninguém nunca leu, leia, ele é muito bom. O livro sugere olhar para o exemplo de alguns grandes líderes da história, como Jesus. Ele diz que qualquer um que deseje ser um líder deve servir primeiro. Quando nos dedicamos a isso, atendendo às reais necessidades dos outros, nossas carências acabam sendo satisfeitas. É um paradoxo da liderança. Ao se preocupar com os liderados em primeiro lugar, conseguimos que todos deem seu melhor em gratidão a nós. Essa atitude de sacrifício é mais eficaz que exercer o poder, além de controlar nosso ego inflado. O sacrifício pelos liderados se torna mais natural quando compreendemos o verdadeiro significado da palavra amor. Muitos acham que é um sentimento, mas tem mais a ver com comportamento. A Bíblia cita algumas virtudes do amor e todas são comportamentais. Paciência. Quem não controla a si mesmo não pode controlar os outros. Gentileza. Demonstrar interesse real pelos outros. Humildade. Arrogância só o afasta dos outros. Respeito.
tratar as pessoas com a devida importância. Altruísmo, colocar os outros em primeiro lugar. Perdão, deixar o ressentimento para lá. Honestidade, porque a confiança é a base do relacionamento. E compromisso, ser fiel às suas escolhas. Um dos maiores desafios de um líder é não perder a linha em momentos de estresse. Quando estamos diante de alguém importante, temos toda a paciência do mundo. Se sabemos ser simpáticos com nossos superiores, deveríamos ser com todos, o que não significa concordar com tudo, mas escutar de forma ativa e interessada. Da mesma forma que a grosseria é ruim, não cobrar os subordinados também é. Não exigir resultados é como roubar da empresa, uma vez que nosso papel é fazer os outros entregarem. O líder servidor é gentil, mas cobra com firmeza quando alguém não cumpre seu papel. Afeição e rigor implacável não são excludentes. A gente chega ao final dessa aula. Eu espero que tenham gostado. Eu fiz de um modo que tivesse conceitos e exemplos para que vocês pudessem fixar, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai falar de fato focado na administração radiológica. Essas duas primeiras aulas foi mais introdutória, foi mais revisitando o conceito de administração, né? Então, até a próxima aula e fiquem bem.